all the while you were in front of me. Amir, ele fica semanas no hospital e ele usa esse tempo para poder fazer ali amizade com o Sarab, ou pelo menos tentar, porque Sarab é uma criança muito tímida. Também, gente, tudo que passou, né, é uma criança traumatizada. E ele passa os dias ali, depois que ele consegue recordar a consciência também, né, porque ele vive desmaiando, porque está muito fraco, passou por cirurgia, está cheio de arame na boca, no rosto, então ele tem um pouco de dificuldade para falar, então ele vai tudo com calma. Então ele conta ali as aventuras que ele teve com Hassan, ele conta para Sarab como o pai dele era brilhante, né, a carta que ele recebeu, né, onde ele dizia que o filho, né, o Sarab era um menino muito inteligente, então ele acaba ali meio que fazendo amizade com o Sarab. Quando chega um certo dia, ele vê que ele tem que sair dali, porque ele não é tão seguro mais para ele, né? Porque ele, não só ele, mas como o Farid também, que está junto dele, acredita que o Talibã possa começar a procurá-lo, né? Que não vai deixar tão barato assim o que ocorreu. Quando ele saiu do hospital, então ele acabou indo no banco buscar uma pequena fortuna que tinha lá, que aquele amigo, né, que trouxe ele para o Afeganistão, que ele deixou para ele. Porque a partir do momento que ele disse para Amir buscar o sobrinho para tomar conta desse sobrinho, né, que automaticamente era para entregar para uma família ali, que ia cuidar bem do menino, então ele fez o quê? Ele pegou todo o dinheiro que tinha, deixou no banco para que Amir retirasse, para poder custear tudo que precisasse, e simplesmente sumiu. E na carta ele fala assim que é o momento dele se tornar um homem de verdade, né, dele esquecer o passado, dele parar de se cobrar muito, e que agora é com ele. Que como ele agora, o Harim tem pouco tempo de vida, então ele prefere ficar isolado sozinho, morrer sozinho. Então ele pede, não me procure, não tente me achar. Então ele sai de lá, ele vai, busca esse dinheiro, ele acaba pagando o Farid, né, que foi quem ajudou ele todo esse tempo, esteve do lado dele todo esse tempo. Foi uma pequena fortuna para Farid, porque ele é uma pessoa pobre, humilde, né, mal tem o que comer para sustentar a família dele. Então esse dinheiro foi uma fortuna. E ele vai para um hotel com o Sarab. E aí ele começa uma luta, gente, para conseguir adotar o Sarab. Porque quando ele ainda estava no hospital, esse Farid, ele foi em busca dessa família que pegam crianças órfãs. Mas não existe essa família, nunca existiu essa família em toda a face da Terra. Por quê? Porque Kerim, na verdade, inventou isso para que Amir pudesse assumir o sobrinho. Então, ele decidiu ficar com o menino e foi em busca de adoção. Mas não é fácil, porque os pais foram mortos no meio da rua. Foi enterrado como indigente. Não existe certidão de nascimento. Não existe nenhum laço ali que une Amir a esse menino. A palavra dele não conta muito. Então o cara diz que vai ser impossível. E aí ele acaba dizendo pro cara, né, que você não tem filho. Se você tivesse filho, saberia o que era. Ele acaba passando um advogado para tentar ali adotar o Sarab. E aos poucos ele vai se aproximando de Sarab. Sarab começa aos poucos se abrir com ele. E aí Sarab fala que sente falta do pai, sente falta da mãe, sente falta da avó. E assim, ele não está se recordando mais do rosto do pai, que se será ruim. Aí Amir pega a foto que ele tem e entrega para ele, fala, essa foto é sua, é para você. E ele fala ao mesmo tempo assim que ele está com saudade, que ele sente falta, mas que ele está feliz por nenhum deles estar mais ali, porque ele tem vergonha dele, porque ele é sujo, porque ele é pecador. E a mãe fala, você não é, você não teve culpa de nada que aconteceu. Ele falou assim, aquele homem fez coisas comigo, aqueles outros 2 homens também fizeram coisas comigo, então eu sou sujo. Eu sou muito sujo. Ele fala, não é, não é. E quando ele tenta se aproximar, ele sempre se afasta, porque é óbvio que ele ia ter esse sentimento. Ele não ia conseguir se aproximar tão fácil. E nesse momento ele começa a chorar e a Amir abraça ele, traz ele para junto do peito e deixa ele chorar à vontade. E daí ele fala, será que o meu pai está decepcionado comigo? Será que Deus vai me perdoar pelo que eu fiz com aquele homem?
porque o meu pai dizia que a gente não deve machucar ninguém, mesmo que seja mal, porque mesmo as pessoas más, elas podem se tornar boas um dia. E aí Amir fala que não é sempre assim. Que o pai dele, com certeza, está muito orgulhoso do filho que teve. Que Deus vai perdoá-lo sim. E que nem todas as pessoas ruins se transformam em pessoas boas. E aí ele conta que esse mesmo homem que ele atingiu com a bolota de latão, que fez muito mal para o pai dele e também para ele, né, para Amir. Então ele fala, não, ele nunca ia mudar. Então assim, Deus vai te perdoar e seu pai está muito orgulhoso de você. E aí, nesse processo de adoção, então, existe ali uma situação. O advogado conversa com ele dizendo que não vai ser fácil, mas que poderia fazer o quê? Tentar, mas de alguma forma. Então, deixasse ele na casa de alguém, de uma família que cuidasse dele, enquanto eles tentavam toda essa parte burocrática. Nesse meio tempo, ele liga para a esposa, para a Soraya, que já faz quase um mês que ele não fala com ela, e ali ele conta tudo, gente. Ele desaba tudo, assim, ó, joga tudo. E ele se sente tão aliviado, e ela fala que ela quer conhecer Sarabi, que ela quer que Sarabi venha para os Estados Unidos, sim. E que pelo fato deles não terem filhos, talvez é por isso, para que eles recebam essa criança. Então ele fala para Sarabi, né, que ela quer conhecer ele, que ele vai ser muito feliz lá. Ele começa a dizer como é os Estados Unidos. E Sarabi está muito aberto a ele. Sarabi está muito feliz. Sarabi conversa, Sarabi sorri. Mas aí, gente, ele comete um erro muito grande. Porque no dia que ele perguntou para Sarabi se Sarabi queria ir para os Estados Unidos com ele, Sarabi não falou nada. Depois de alguns dias ele perguntou se ele havia pensado no assunto e o que ele tinha decidido. Ele falou que pensou, mas o problema era: será que um dia você não vai enjoar de mim? Será que a sua esposa vai gostar de mim? Eu não quero ir mais para um orfanato. Eu não quero mais ficar num lugar como aquele. Por mais que digam que não é um lugar ruim, é um lugar ruim. Por mais que digam que não vão fazer mal, vão me fazer mal. Então prometa que você nunca vai me abandonar. E ele prometeu: não, eu jamais vou te colocar no lugar dele. Nessa noite, ele vai conversar com Sarabi e falar o que ele com o advogado iam fazer. Que então ele ia colocar ele numa família para que cuidasse dele. E aí ele implora desesperadamente para Amir não fazer isso com ele. E Amir fala: não, mas vai ser por pouco tempo. E ele implora novamente. E ele chora até dormir. Amir dorme. Quando Amir acorda 10 e pouco, ele acorda com o telefone tocando. É Soraya, dizendo para ele esquecer toda essa situação de advogado, esquecer tudo isso. Por quê? Porque ela conseguiu com que sabe esse negócio, liga para um, liga para o outro, conseguisse um visto para Sarabi. Então Sarabi ia sim para os Estados Unidos com ele, e lá eles teriam 1 ano para conseguir a adoção dele. Quando ele vai para o banheiro contar, porque ele vê que Sarabi não está ali, vê a porta do banheiro fechada, então ele corre para contar. Quando ele entra lá, gente, Sarabi está dentro da banheira, cheia d'água, com os pulsos cortados. Porque ele entrou em desespero. Aí Amir entra em desespero também. E ele passa semanas e semanas no hospital até se recuperar. Mas depois disso, ele se transformou em outra criança. O silêncio voltou. Ele se fechou completamente. Ele não conseguia olhar nos olhos de Amir mais. Ele não conseguia conversar com Amir. Ele simplesmente se isolou de tudo. Porque ele foi traído. Ele foi, porque por mais que falasse que ele não iria mais para o lugar daquele, Amir ia colocá-lo no lugar daquele. Não importa se era um casal, não importa se era uma família, ele ia abandoná-lo. Ele quebrou uma promessa. E Amir percebeu aquilo, que Amir jamais poderia ter feito aquilo com ele. Jamais. E ele vai para os Estados Unidos com Amir, é muito bem recebido por Soraya. O pai de Soraya não recebe muito bem, mas Amir é enfático em dizer: ele é meu sobrinho, ele é filho do meu pai,
Ele é filho do meu irmão. E nunca mais quero que se refira a ele como um azara. Nunca mais. Eles fizeram um quarto todo lindo para ele, eles davam toda atenção para ele, encheram ele de mimo, mas para ele não era a mesma coisa. Eu acho que faltou, na verdade, um segundo livro, porque gente, o Hassan sofreu todo o tempo, aí vem o filho, sofre também, e finaliza muito triste. Finaliza com o menino que tinha aprendido a sorrir, tinha voltado a sorrir, se recluindo, né? Se resguardando dentro dele novamente. Então, assim, merecia um segundo livro, aonde Sarabi fosse feliz, porque ele merece muito, 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 muito. Então, assim, finalizo o livro terceira vez lendo, com dor no coração, com aperto no coração. Chorei muito, muito, muito de reler a morte de Hassan, de rever tudo o que aconteceu com Sarabi, mas faz parte da vida. A gente sabe que em muitos e muitos lugares por aí crianças sofrem como esse sofreram. Mas o próximo eu pretendo que seja um livro mais animado, mais alegre, para que a gente não fique tão abalado, tão triste e que não precise chorar, só se for de alegria. Muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima.